Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Boa noite a todos. Graça e paz. Vamos orar, queridos. Feche teus olhos novamente. Senhor amado, nós colocamos nossas vidas no teu altar e queremos dizer, ó Pai, que nós somos totalmente dependentes de ti. Sem ti, Senhor amado, nós não podemos fazer absolutamente nada, mas contigo nós temos todo o poder. A tua palavra diz: tudo posso naquele que me fortalece. E se é tudo posso, eu posso todas as coisas. Não há nada que seja impossível quando eu estou em ti e você está em mim. Por isso agora, Pai amado, pelo poder do nome de Jesus, que o homem desapareça, que Cristo cresça, que o Senhor seja glorificado nesta noite. É o que nós te pedimos, ó Pai amado, e te desde já agradecemos. Em o nome de Jesus, amém e amém. Abra a palavra de Deus em Provérbios 18, 21. Quem tiver a Bíblia, quiser abrir, Provérbios 18, 21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Vamos abrir, vou falar aqui agora em uma outra tradução. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza comerá do seu fruto. Amém? Pode sentar, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa boa, né? Quando a gente tem uma árvore, você pode comer o fruto daquela árvore, né? Eu lembro, no tempo de piá, em casa lá nós tínhamos muitos frutos. E a gente tinha goiaba, a gente tinha amora, a gente tinha pêssego, a gente tinha várias e várias frutas lá no pátio. Mas assim, o divertido não era comer a fruta do pátio. O divertido era ir para os campos, levar sacolas, e saímos cheios de frutos nessas sacolas. Eu lembro que levava aquelas sacolas plásticas, né? Eu enchia de amora, enchia de outras frutas também. E era tão gostoso, né? Levar para casa, fazer um suco daquelas frutas, porque é algo natural. E a adrenalina, né? De trazer também aquele fruto. Então, o fruto, quando você colhe, é algo que realmente é muito interessante, muito bom para a gente. Mas aqui fala que a morte e a vida estão no poder da língua, ou seja, no poder da comunicação. Então, aquele que comunica bem, ele vai trazer ou bênção ou maldição, ele vai trazer vida ou morte. E é interessante que a gente vê que isso é uma grande verdade, porque o maior problema hoje das pessoas são os relacionamentos. As pessoas não conseguem se comunicar direito com as outras pessoas. Você fala A, a outra pessoa entende B. Você fala B, a outra pessoa entende C. Ou seja, há sempre ruído na comunicação. E é tão difícil, porque para você parece tão simples o que você está comunicando, mas nem sempre é o que o outro entende. Por isso da vida e da morte. Ou seja, uma boa comunicação vai trazer um bom alinhamento, acordos. E essa semana eu estava conversando com a minha esposa como é importante a gente fazer alinhamentos, como é importante a gente fazer acordos, porque tem um ditado que diz: aquilo que é combinado não sai caro. Ou seja, no momento que a gente combina, alinha, é objetivo, é claro, o outro entendeu também, então você não sofre. Às vezes tu vai querer ir num lugar, o outro não quer ir, mas você combina, então tá, vamos ficar 1 hora só, ou 2 horas, perfeito. Então chegou naquele determinado horário, você nem precisa falar, porque já foi combinado, já foi ajustado. Às vezes você quer ir em um lugar, o outro quer ir no outro, então cada um se divide, vai em um lugar e o outro vai no outro lugar. Por quê? Foi combinado, foi alinhado. Então quando há uma combinação, há um alinhamento, é mais fácil viver, porque as brigas estão muitas vezes pela falta de comunicação ou pela falha na comunicação. E quando a comunicação não é perfeita, não é compreendido pelo outro, porque a gente tem muitas expectativas. Essa que é a verdade. E nas expectativas tão altas que nós temos, elevadas, geram o quê? Frustração.
Porque eu penso, mas eu não falei. Eu pensei, eu sinto, mas o outro não sabe o que eu penso, o outro não sabe o que eu sinto, e aí traz problemas. E bem no popular a gente chama de BO, ou seja, deu um problema, deu um BO. Então, para não dar mais BO, para não dar mais problema, a gente tem que alinhar e fazer acordos claros, objetivos, e que o outro compreenda. De preferência que o outro fale também, para ver se o que eu estou falando, o que eu estou me comunicando, o outro também entendeu. Isso é comunicação assertiva. Uma comunicação correta, quando eu falo e o outro entende exatamente o que eu falei. Para isso, precisamos nos comunicar cada vez melhor. Para isso, precisamos entender bem o melhor o outro, se a outra pessoa. Para isso, nós temos que ver se realmente o que eu falei, o outro realmente ouviu. E quanto mais na questão da boca. Deus criou tudo através da sua palavra. Ele disse, haja luz, e a luz houve. E ele falou e todas as coisas aconteceram. A única vez que Deus veio à terra e, entre aspas, sujou as suas mãos, foi quando ele fez o homem. E ele diz, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, ele veio, mas não sozinho, não foi só o Pai. Veio o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque está no plural, Elohim, que significa o Deus Trino. O Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nesse momento, ele não usou mais a boca, mas ele fez o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Ou seja, como se fosse um molde, como se fosse o barro, transformando ele num homem. Depois deu vida. Então, há poder nas palavras. E ele também nos deu esse mesmo padrão criativo. Ou seja, falar para gerar. Pastor, o que o senhor está falando? Nós estamos sempre falando, né? E nós estamos sempre comunicando. Cada palavra que eu digo são sementes. Eu quero que você coloque isso na tua mente. Cada palavra que você diz é uma semente. E existem sementes boas, e existem sementes que não são boas. Existem solos bons, existem solos que não são bons. Então, tem sementes, ou seja, palavras positivas, palavras que vão nos levantar, que vão fazer nós reagir, mas também palavras que nos colocam para o chão. Palavras que são negativas, palavras que são ruins. Mas também existe um coração que tem uma terra boa, porque o coração é a nossa terra. Na verdade, a gente fala coração, mas na verdade é a nossa mente. E tem também um coração, ou a mente, que não recebe, que está fechada para boas palavras. Então, para dar certo, nós precisamos de uma boa semente e nós precisamos de um bom coração. Precisamos de boa semente. O que significa boa semente? Palavras que são ativas, que vão ativar a nossa fé. Palavras que vão nos levantar. Palavras que vão nos dar ânimo. Palavras que vão nos dar coragem, ousadia. Mas também tem palavras que vão nos colocar para baixo. Palavras que vão deixar a nossa autoimagem bem baixa. Palavras que vão nos desanimar. Então, aqui eu quero falar para você que aqui está a chave. Você está vivendo hoje o que você plantou ontem. Ou seja, a atual conjuntura tua, o que você está colhendo hoje é porque você plantou ontem. Então, se eu não estou satisfeito com a colheita que eu estou tendo hoje, significa que eu preciso mudar a minha semeadura. E aqui está a questão. É uma lei. A lei da semeadura e da colheita. Eu só colho aquilo que eu planto. Às vezes eu não enxergo, essa é a realidade. Às vezes eu não vejo com clareza e com nitidez que eu estou plantando coisas que não são tão boas. Como assim? Eu estou tão focado nos meus problemas, estou tão focado nos meus dilemas, estou tão focado nas preocupações da vida e eu me esqueço que eu estou comunicando. Como assim, pastor? Eu estou pensando em pagar o boleto, eu estou pensando nas dívidas, estou pensando no futuro. E quando eu penso no futuro, eu não estou vivendo o presente. Ou então eu estou preso ao passado, à culpa. Estou preso ao passado, à vergonha. Estou preso ao passado, a um trauma, alguma coisa que aconteceu. E quando estou preso ao passado, eu não vivo também o presente. Então 95%
do nosso tempo, geralmente das pessoas, ou elas estão no futuro ou elas estão no passado. E elas não estão presentes no presente. Não há presença, não há atenção plena, não há realmente atenção completa naquele momento. Por quê? As pessoas, elas fazem tudo de uma forma automática. Elas não param para pensar, agora eu vou comer. Realmente esse almoço, esse jantar, está gostoso? Qual é o gosto que eu estou tendo? Tu não pensa mais nisso. Você não pensa quando está escovando os dentes, você não pensa quando está tomando banho. Tudo é automático. E realmente o cérebro ele quer poupar energia. Então, de 50% a 60% das nossas ações são automáticas. E quando a gente começa a não mais focar no momento presente, aumenta, podendo chegar até 80%, até 90% do nosso tempo focado no automático. E na realidade você não está presente. E quando você não está presente, o que acontece? Você não percebe o outro. Você não se percebe. Não percebe que está preocupado, não se percebe que está com raiva, não se percebe que você está diferente. Você não percebe que o outro está nervoso, você não percebe que o outro está irritado, você não percebe que o outro também não está presente. Então, aí começam as brigas, aí começam os problemas. Por quê? Cada um quer satisfazer somente as suas necessidades. E coloca uma expectativa no outro, para o outro fazer ele feliz. Enquanto que, na verdade, deveria ele ser feliz por conta própria e ser tão feliz que poderia até compartilhar a sua felicidade. Pastor, isso aí é impossível. Não é impossível. A palavra de Deus diz no Salmo 1, e eu até vou ler aqui. Salmo 1. Esse salmo ele fala sobre várias coisas, mas o princípio dele é ser feliz. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios? Se você quer ser feliz, não siga o conselho dos ímpios. Não seja influenciado pela mídia, não seja influenciado pela televisão, não seja influenciado pelos políticos, não seja influenciado por ninguém, apenas por Deus e pela sua palavra. Segundo, não imita a conduta dos pecadores, ou seja, ele não vai copiar aquilo que está errado, ele não vai modelar aquilo que não está condizente com a palavra de Deus. Ele vai mais longe, nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, ele não está em roda de pessoas que não temem a Deus. Ele foge dessas pessoas. Então são 3 ações que se eu fizer, eu já vou ser feliz. E ele vai mais longe, ainda ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Pastor, o que isso significa? Isso significa, queridos, que se eu evitar fazer essas 3 coisas, e se eu fizer a 4ª, que é meditar na palavra de Deus, eu vou ser feliz. Então, às vezes a gente pensa, não, eu vou ser feliz quando eu comprar o carro, eu vou ser feliz quando eu comprar a casa, eu vou ser feliz quando me formar, eu vou ser feliz quando me casar, eu vou ser feliz quando tiver um filho. E a gente está se enganando. A gente é feliz no dia de hoje. A gente é feliz porque tem vida. A gente é feliz porque tem saúde. Tem tanta gente no hospital. A gente é feliz porque mal ou bem tem um emprego e tem salário. Quantas pessoas desempregadas? Ou seja, é hoje o dia de eu ser feliz. Estão entendendo? Porque qual é o problema nosso? Nós temos, na verdade, um grande problema. O ser humano é um eterno insatisfeito. Ele nunca está satisfeito. Essa que é a grande verdade. Então, por causa dessa insatisfação que faz parte do ser humano, a gente acaba não vendo, não olhando, não observando o tanto que a gente tem. A gente olha aquilo que a gente não tem. Estão entendendo? Em vez de dar graças a Deus, agradecer, ser grato por tudo que você tem, você chora por aquilo que você não tem. Na verdade, se a gente for parar e pensar, quantas pessoas passam fome hoje? Você já passou fome? Eu já passei. É horrível. Você já passou frio? Eu já passei frio. Eu não tinha coberto, não tinha casaco suficiente. E eu sei que é passar frio. Então, queridos, quando a gente já passou por situações duras, difíceis, tudo é lucro.
A gente se sente mais feliz. Na verdade, a gente é feliz pela simplicidade das coisas. E você começa a mudar o foco. Não focar naquilo que você não tem, mas focar naquilo que você tem e agradecer a Deus por isso. Pastor, agora eu já entendi. Então eu não preciso mais ser ambicioso, não preciso mais sonhar e pensar em querer ter mais. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que nesse momento, no presente, você foca no que você tem, mas você trabalha para você adquirir mais, porque é um direito seu crescer. A Bíblia diz que nosso Deus é rico. E se nosso Deus é rico, eu sou filho de Deus e Ele é dono do ouro e da prata, por que eu não posso ter ouro e prata também? Então, eu não estou dizendo que você não possa crescer. Cresça! Enriqueça! Mas enquanto não chegar lá, seja feliz na jornada. Às vezes as pessoas querem ser tão felizes e só colocam a felicidade como se fosse aquele momento, quando elas pegam e conquistam aquilo que elas mais desejam, conquistam aquilo que elas mais sonham, ou seja, elas olham somente lá para o final, elas olham lá para a faixa, aquela que tu cruza, enquanto que se esquece que há uma caminhada, há uma jornada, há uma maratona que precisa ser vencida. E essa maratona só é vencida passo a passo. Essa maratona é só vencida quando você começa a maratona. Por quê? Na última maratona de Santa Maria, nossa cidade tem 292 mil habitantes. Em torno de 1.500 pessoas participaram, em torno de 1.500 pessoas. A última pessoa que chegou na maratona, ela foi vencedora. Como assim, pastor? Você chegou em último. Ela chegou em 1.500 na posição, mas ela ganhou de 290 mil pessoas que não participaram. Estão entendendo? Às vezes a gente acha, mas eu fui o último da maratona. Não, tu foi o 1.500. Tem mais de 290 mil pessoas que não participaram. Que poderia de repente ter participado, mas não participaram por algum outro motivo, não quiseram participar. Mas aquela pessoa já foi feliz, já foi vitoriosa, só em ter concluído aquela maratona. Então a grande questão é nós temos que ter uma mudança de mentalidade. Nós temos que ter a mente de Cristo. E o que é a mente de Cristo? A mente de Cristo, ela tem uma vontade que é boa, agradável e perfeita. A mente de Cristo pensa em agradar a Deus. A mente de Cristo pensa em glorificar a Deus. A mente de Cristo é uma mente de servo. Ou seja, ele está aqui para servir, aqui para ajudar as pessoas. A mentalidade de Cristo é aquele que mais dá do que recebe. Porque feliz é aquele que dá do que aquele que recebe. Então, quando você compreende isso, você é feliz. Então, as suas palavras são semente. Amém? Então é uma semente que cai no solo da vida, no solo da sua vida. Tem pessoas que pensam, eu sou um fracasso, eu nunca vou mudar, Deus esqueceu de mim. O que essas pessoas vão colher? Pessoas que só plantam e semeiam desgraça, fracasso, incredulidade, desânimo, paralisia. É isso que elas vão colher. Agora nós podemos pensar e falar diferente. Deus está comigo. A promessa dele é maior que o meu problema. Tudo coopera para o meu bem. O que essa pessoa vai colher? Quando ela mudou a palavra, ela vai colher fé, esperança e transformação. A grande questão é que você que pode escolher qual é a semente que você vai plantar. O problema é que você está tão no automático que você não pensa e você não vê que palavra está saindo da tua boca. E a Bíblia diz, a boca fala o que está cheio no coração. O que teu coração está cheio? Eu lembro quando era piá, jovem, gostava muito de assistir filme de terror. Assistia filme de vampiro, lobisomem, Drácula, e assim vai, Múmia. Assistia muito desses filmes. Mas um dia, a palavra de Deus, ela pegou pesado. E eu vi que eu estava me alimentando de coisas ruins.
que coisas que realmente não traziam fé, esperança e amor. E eu troquei. Pastor, o senhor nunca mais viu? Praticamente não. Praticamente eu aboli quase tudo isso. Lá de vez em quando alguma coisinha até sai. Mas é raro hoje em dia. Por quê? A Bíblia diz, Filipenses 4:8, ou em que pensar? Tudo que é bom, tudo que é saudável, tudo que tem boa fama, tudo que edifica, nisso pensais. Ou seja, hoje eu sou intencional naquilo que eu vejo. Eu escolho, eu filtro aquilo que realmente edifica. Você tem que fazer a mesma coisa. Você tem um poder de escolha nas tuas mãos. Tem um filme de terror, tem um filme de morte que aparece cabeça para um lado, braço para o outro, sangue para todos os lados. Mas tem um filme que vai edificar e vai trazer esperança para você, vai renovar a tua fé. Qual você vai olhar? Depois não reclama, porque Deus não age, porque as coisas não acontecem, mas o que você está plantando no teu coração? Você precisa ser intencional e deixar entrar no teu coração, ou seja, na tua mente, aquilo que realmente vai te edificar, vai te colocar para cima, vai te levar para o próximo nível, vai fazer você prosperar. Amém? Assim como eu penso, assim eu sou. A palavra de Deus diz, assim como eu me vejo, assim eu sou. Então, assim como eu penso, assim como eu me comporto, assim eu sou. Como é que você se comporta? Como vencedor ou como fracassado? Como é que você se comporta? Como valente, um guerreiro ou medroso? Como é que você se comporta? Com alguém que tem ânimo, tem coragem, ou alguém desanimado, alguém preguiçoso? Então, assim como você se comporta, assim você acaba sendo. Ou seja, mesmo que você não seja, você acaba sendo. Então, quanto mais você pensa como Deus me vê, assim eu vou me comportar, assim eu vou pensar, assim eu vou agir, assim eu vou reagir. Mesmo sendo uma mentira no primeiro momento, ou seja, não é totalmente verdade, ela acaba sendo verdadeira. Porque assim como eu me vejo, assim eu sou. Assim como eu penso, assim eu sou. Assim como eu falo, assim eu sou. Estão entendendo? E de tanto eu falar, de tanto agir, de tanto ter uma postura diferente, eu acabo sendo. E quando eu sou, aí eu começo a fazer as coisas de uma forma mais leve. Quando eu sou verdadeiramente, ou seja, aquilo se torna a minha identidade, se torna mais leve, não é mais pesado. Por quê? Eu sou uma pessoa saudável. E como sendo uma pessoa saudável, eu me alimento de uma forma saudável. Eu sou uma pessoa que treina. Eu sou uma pessoa saudável, assim, então eu vou correr, eu vou me fazer uma musculação, eu vou cuidar do meu corpo. Estão entendendo? Quando você aquilo que você faz se torna mais leve por causa da tua identidade, que você assumiu sendo aquilo. É muito difícil você tentar fazer alguma coisa na força do teu braço quando você não é. É muito difícil quando você não consegue se imaginar, mas quando você absorve aquela imagem, você entende como sendo sua verdadeiramente, se torna mais leve, mais fácil. É mais fácil comer brócolis e deixar o chocolate de lado. É mais fácil tomar 3 litros de água e não tomar 1 litro de coca. É mais fácil você ler, meditar no que está lendo, sendo a Bíblia, ou bons livros, do que você estar diante de um dorama chinês. Está entendendo? Ou seja, você vai fazer escolhas melhores quando você assume a tua própria identidade. E aí fica mais fácil, dia após dia, você fazer aquilo. Eu já falei e repito, porque nós aprendemos por repetição. Tudo aquilo que você colocar na tua mente, entre 21 dias a 66 dias, se você fizer todo santo dia, você consegue. Você muda qualquer hábito quando você internaliza e vive por 66 dias.
Qualquer hábito você muda. Basta você querer. Pastor, isso serve para os vícios também. Quantas coisas nós somos presos. Porque um vício não deixa de ser um hábito, só que é um hábito negativo. Então, na verdade, você não mata o vício. Você substitui por outro. Troca por outro positivo. Agora, requer o quê? Foco, intenção, atenção, mudança de mentalidade. Quando você entende isso, fica mais fácil você mudar. Amém? Nós precisamos quebrar as correntes da negatividade. Então, muitos cristãos estão presos num padrão destrutivo da fala. Estão sempre reclamando, estão sempre julgando, estão sempre criticando. Estão sempre olhando para o outro em vez de olhar para si. E querem mudar o outro à força e não muda a si. É muito fácil, né? São especialistas no outro. Mas o outro olha para ele e diz que incoerente. Ele está dizendo para mim ser amoroso, mas nem ele é amoroso. Ele está falando para mim, para eu ter fé, mas no momento da situação complicada, olha como é que ele se comporta. Então é incoerente. Nós temos que pregar o que nós vivemos e viver o que nós pregamos. Pastor, o senhor vive 100% do que o senhor prega? Não. Mas cada dia eu estou vivendo mais próximo e mais perto disso. A cada dia eu acesso a minha melhor versão. A cada dia estou evoluindo. A cada dia eu tenho mais clareza. A cada dia eu tenho mais compreensão. A cada dia eu consigo ver realmente quem eu sou. E quando eu olho para mim eu vejo, meu Deus do céu, eu preciso crescer muito. Eu já consigo falar dos meus defeitos de uma forma mais clara, objetiva, e visualizo com rapidez. Quando a raiva vem, começa a vir, eu já sei e detecto os movimentos dela. Quando eu fico indignado, eu já sei quais são quem são as pessoas e os ambientes que me faz e gera minha indignação. Quando eu fico nervoso, ansioso, eu já respiro fundo, conto até 10, penso em coisas boas, daqui um pouco a ansiedade já reduz. Ou seja, eu já consigo detectar as emoções que antes não sabia nem qual era. Trocava o nome. Estão entendendo? Isso é uma evolução. Quando você entende que a raiva está vindo, o que você vai fazer? Você vai se aproximar da pessoa e vai discutir com a pessoa? É claro que não! Você vai dizer, depois a gente conversa, tá bom? Agora não. Com jeito. Mas agora não. Mas eu quero. Estou saindo agora, vou dar uma volta, depois eu retorno. Pronto. Está entendendo? A gente tem que saber detectar as emoções, classificar, nomear as emoções e saber como se comportar, como reagir, como regular, como governar apesar das emoções. Pastor, mas tem emoções boas e ruins? Não, todas as emoções são boas. Até a ansiedade é boa, porque a ansiedade vai nos fazer a gente ter prudência e ter um planejamento, porque a ansiedade está sempre em direção ao futuro. A ansiedade, na verdade, é uma íngua. A ansiedade, na verdade, é um problema de pele que a gente tem. Ou seja, é um sinal que alguma coisa não está bem. Então ela é positiva. Eu não posso ficar triste pela ansiedade. Eu não posso viver ansioso. Eu tenho que entender que é um problema grande, futuro, e que pode acontecer, mas se eu for sábio e agir com prudência, a ansiedade vai recuar. Se eu respirar fundo, a ansiedade vai recuar. Se eu olhar várias possibilidades, porque isso é prudência, é olhar várias possibilidades de consequências. Para cada ação tem uma reação, para cada ação tem uma consequência. Se eu ver de várias possibilidades, de várias formas, a ansiedade recua. Se eu conversar com alguém mais sábio, a ansiedade recua.
Se eu conversar e discutir com alguém que queira o meu bem, a ansiedade recua. Se eu orar, a ansiedade recua. Estão entendendo? Temos que ser práticos. Temos que vencer dia após dia. Agora, isso requer conhecimento, requer sabedoria e requer prudência. Quando você, então, está querendo quebrar a negatividade. Por quê? Porque isso vira um ciclo. Primeiro você fala de uma forma negativa. Depois você se sente derrotado. Depois você acredita que não tem mais saída. E fala mais negativo ainda. E só piora a situação. Um buraco chama outro buraco. Vocês não entenderam? Um buraco chama outro buraco. Você cai no buraco e torce o pé. Já fica com o tornozelo ralado, tornozelo já inflamado. Mas você não deu bola para esse buraco. Cai no buraco maior, já torce o joelho. A dor é maior, consequência é maior. E se você não se cuidar, vai cair no buraco maior, que vai precisar ser socorrido por alguém. Porque você não vai conseguir sair sozinho. Então, um buraco, um abismo, chama outro abismo. Um buraco chama outro buraco. Qual buraco você já caiu? O que está doendo no teu corpo? O tornozelo? O joelho? Ou você precisa de ajuda? Precisa de socorro. Amém? Eu pensei muito tempo, eu não preciso de ninguém. Eu sou independente. Chegou um momento que eu vi que eu não era tudo aquilo que eu pensava. Chegou no momento que eu preciso de alguém. Chega no momento que você precisa ser vulnerável e reconhecer a tua dependência. Eu não posso ser sempre dependente, que isso é pecado. Mas também não posso querer ser sempre independente, porque a palavra de Deus diz que nós precisamos uns dos outros. Procura um pastor, procura terapeuta, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, não importa, mas procura ajuda. Isso é muito bom quando a gente consegue falar, se abrir, principalmente quando tem alguém que é mais maduro e vai te entender, não vai te acusar, não vai fazer cara feia para ti, mas ele vai entender a tua dor, porque ele também já passou por isso. Está entendendo, queridos? A gente precisa uns dos outros. Eu fui criado no sistema antigo, e o sistema antigo dizia, homem não chora. Corta o choro. Morde a mão, mas não chora. E eu não chorava. E achava que era o máximo. Chegou um momento que eu entendi, e eu li, Jesus chorou. Se Jesus chorou, quem sou eu para não querer chorar? Quem sou eu para não querer demonstrar sentimentos? Estão entendendo? A gente precisa demonstrar sentimentos, sim. Vulnerabilidade, sim. Ah, eu sou macho. É claro, macho também chora. Macho também pede ajuda. A gente só não pode se isolar e adoecer. Porque enquanto eu me calei, a Bíblia diz, enquanto eu não confessei os meus pecados, eu me calei, os meus ossos envelheciam. Ou seja, eu adoecia. Então quando você não põe para fora o problema ele fica dentro de você. Quando você não põe para fora e não pede ajuda, você adoece. Nós chamamos de doenças psicossomáticas. Doenças que vêm das emoções e elas aparecem no corpo. É uma úlcera, é uma gastrite, é uma dor crônica, é um câncer, é um problema. Estão entendendo? É uma diabetes, seja o que for. Então você precisa colocar para fora, você precisa verbalizar, você precisa orar, você precisa pedir ajuda.
Mas também você precisa falar e determinar todos os dias quem você é em Cristo Jesus. Amém? Em Cristo, eu sou mais do que vencedor. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Eu sou embaixador de Cristo. Ou seja, todas as promessas de Deus. Eu sou. Aí você vai viver com esse poder. Aí você vai viver com esse ânimo, com essa força, com essa coragem todos os dias. Porque você precisa disso. Quando o inimigo se levantar, assim como Davi, tu é grande, gigante. Tu é poderoso, tu é guerreiro. Mas você não está indo contra o ser humano. Você está indo contra o nosso Deus. Porque é esse Deus que você agora falou mal dele. Você se levantou contra o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Então você vai cair pelo poder do nome de Jesus. Ou seja, você vai olhar para o problema. E que de repente, na força humana, você nunca venceu. Mas em Deus você tem todo o poder. Na força humana parece impossível. Mas quando você se enche de Deus, o Senhor te levanta e te torna o gigante diante do gigante. Está entendendo? Você não olha o gigante com os olhos humanos. Você olha o gigante com os olhos de Deus. E com os olhos de Deus é de cima. E o problema, o gigante, está lá embaixo. Muda a perspectiva. Muda o viés, muda a forma da gente ver as coisas. O problema é que a gente está acostumado a olhar as coisas de uma forma natural. O problema é que a gente está acostumado a ver as coisas de uma forma física. Não está errado. Mas tem momentos que você precisa ver o problema com os olhos de Deus. A minha oração agora é que o Espírito Santo de Deus abra o teu coração nesse momento. E abra os olhos espirituais para que você veja. Deus vai trazer luz. Deus vai trazer revelação. Deus vai trazer cura. Deus vai trazer solução. Quando Deus entra na briga, quando Deus entra na peleja, você tem que somente descansar em Deus. Porque a palavra de Deus diz, agindo eu, quem impedirá? Quando a unção de Deus vem, ela despedaça todo o jugo. Ela nos dá força, nos dá coragem, nos dá ousadia, nos dá determinação. A vitória é certa quando o Senhor é convidado para lutar e pelejar por nós. Que o Senhor abra os teus olhos espirituais e que você veja. Amém? Então, em vez de ser negativo e falar coisas ruins, não fale o que você vê, mas fala o que você crê. Não fale o que você vê, mas fale o que está escrito. Porque eu não sou movido, eu não me movo pelo que eu vejo. Eu não me movo pelo que eu ouço e nem me movo pelo que eu sinto, porque enganoso é o coração do homem. Mas eu me movo pelo que está escrito. Amém? Então substitua, isso não vai dar certo. Com Deus, tudo é possível. Não tenho força, o Senhor é minha força. Sou um derrotado. Substitua por sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém? Quando você muda o discurso, o ambiente muda.
Amém? Porque o mundo, até as trevas, tem que obedecer a sua voz. Porque na realidade não é a sua voz, é a palavra de Deus que sai através da tua voz. Quando você entender que você tem autoridade no poder da palavra em Cristo, as coisas começarão a acontecer. Eu já falei, mas eu gosto muito de uma cena de um filme. O Quarto de Guerra, onde aquela mulher, ela estava orando pelo seu marido e o marido estava numa reunião. Ele falou que estava numa reunião, mas na verdade ele estava no encontro com uma secretária de outra empresa. Na realidade, ele queria ter relações sexuais com ela. Estava com o pensamento voltado para isso. Queria ir para um motel com ela. E ela começou a orar, ela começou a orar. E ela se levantou e disse: diabo, tu não tem autoridade na minha casa. Eu não sei onde meu marido está. Eu não sei com quem ele está. E não sei o que ele está fazendo. Mas uma coisa eu sei. Meu Deus é maior que tu. Se ele está fazendo algo errado, que o Senhor agora toque nele agora e traga ele para casa. Naquele momento, deu uma dor de barriga nele. Teve que ir, foi para o banheiro, voltou para o banheiro de novo e não pôde fazer o que ele pensava. Tem que voltar para casa. Poder da oração. Estão entendendo? Poder da oração. Poder da oração. Muita oração. Muito poder. Pouca oração. Pouco poder. Nenhuma oração. Nenhum poder. O poder está intimamente ligado à oração. E a oração é falar com Deus. A oração é ter intimidade. A oração é você querer conversar. A oração é você querer se conectar. A oração é você estar perto de Deus. Você pode estar trabalhando, dirigindo, cozinhando, fazendo qualquer coisa. Desde que você esteja conectado com Deus. Amém? Quanto mais conectado com Deus, mais poder você tem. Mais as portas se abrem. Mais as coisas acontecem. É poder puro. É Shekinah. O que é Shekinah, pastor? Glória de Deus. Presença de Deus. A Shekinah. Você sabe que Deus está falando contigo. A Shekinah é uma paz que excede a toda a compreensão humana. A Shekinah é algo tão poderoso que te invade e te deixa cheio de ânimo, cheio de força, cheio de energia. Isso é Shekinah. Amém? A fé que fala e age. Crie, por isso falei. 2 Coríntios 4,13. Então a fé não é silêncio. Não é desejar. Não é sonhar. Não é querer. A fé viva é uma fé prática. A fé viva é atitude. Uma fé viva é comportamento. Não é você desejar, eu desejo um carro. Desejo o carro, mas vai fazer alguma coisa para adquirir o carro. Está entendendo? Ou seja, você tem que praticar, fazer algo em direção do teu sonho. Isso é fé. Amém? Então aqui é um hábito poderoso. Você precisa fazer declaração diárias de fé. Não é uma repetição vazia.
É um ato de guerra espiritual. É alinhar com a sua boca com o céu. Até que a sua mente e as suas emoções sigam o mesmo ritmo. Davi fazia isso. E olha o que ele disse para a alma dele. Porque está abatida a minha alma. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Salmo 42, versículo 11. Então ele não esperou sentir para falar. Ele falou até o sentir mudar. Amém? Ele não esperou para sentir. Ele falou até começar a sentir. Isso é fé verdadeira. A fé verdadeira não espera sentir para agir. Ela age apesar de não sentir. Até que ele começa a sentir. Está entendendo? Eu sou forte. No Senhor eu posso todas as coisas. Lá dentro, na minha alma, no meu pensamento, eu tenho medo. Eu tenho insegurança. Eu me sinto fracassado. Mas eu começo a falar, eu começo a verbalizar, eu começo a profetizar todos os dias. E o que vai acontecer? Opa, não estou tão fraco assim não. Não sou tão ruim assim não. Eu já começo a mudar. E daqui um pouco eu estou falando, mas já começo a sentir. E daqui um pouco eu falo, mas eu já sinto. Eu verbalizei, eu profetizei todos os dias. Agora eu acredito. Está entendendo? Essa é a mágica. Esse é o poder de Deus, realmente, que funciona. Só que eu tenho que colocar em prática. Eu tenho que verbalizar até sentir. Não preciso sentir para verbalizar. Está entendendo a diferença? Você tem que falar, fazer, para ser. Até que o momento que aquilo que você fala, você é. E aquilo que você é vai estar ligado com o que você faz. Só que isso leva um tempo. Não é um dia, não é uma semana. São várias semanas, meses. Amém? Mas tem que ser todos os dias. Se um dia tu faz, outro não, recomeça de novo. Tem que ser seguido. Mas vai chegar um momento que você fala e faz. E esse se torna verdadeiro. E ninguém tira de você. Amém? Então, começa a ler em voz alta, de manhã e de noite. Sou filho de Deus. Deus está me guiando. Nada me falta. Tenho paz que excede todo o pensamento humano. E aí as coisas vão começar a acontecer. Porque você está verbalizando. Você está profetizando. E se torna uma profecia autorrealizável. Tudo que você acreditar vai acontecer. Henry Ford, criador dos carros da Ford, já dizia, lá no século passado, em 1900 alguma coisa, se você acredita que vai dar certo, já deu. Se você acredita que não vai dar certo, já não deu também. Então você, na verdade, tudo que você acreditar vai acontecer. Ou se você acredita que não vai dar, não vai acontecer. Então não põe a culpa em Deus. A responsabilidade é sua. E se a responsabilidade é sua, que bom que é minha. Porque eu não dependo de terceiros. Eu vou agora criar, através da verbalização, através da profecia, a realidade que eu espero. Amém? Estão entendendo? Deus já nos deu esse poder, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus é um Deus criador, e cria tudo através da sua palavra. Ele já colocou o poder da vida e da morte em nossa língua. E quem bem faz, come dos seus frutos. Que fruto você está comendo? Que semente você está plantando? O que você está verbalizando? Na realidade é isso, que você precisa parar e repensar.
Tem um experimento chamado de Masaru Emoto. Palavras positivas e negativas foram faladas sobre copos de águas congelados. As palavras boas formaram cristais bonitos e as ruins deformaram tudo. Então imagine-se, é algo científico, né, que foi feito. Então se as palavras afetam a água, imagine a sua alma. Se as palavras criam blocos de gelos lindos, palavras positivas, agora imagine as negativas. Se distorcem, ficam feias. Imagina o que faz com o corpo, o teu corpo. As palavras são como um GPS espiritual. Se você decide que vai para a derrota, o teu GPS espiritual vai te levar para lá. Porque ele sabe onde você está, e ele sabe para onde você está querendo conduzir, ou seja, o seu destino. Mas também ele sabe que se você começar a profetizar coisas boas, o teu destino final vai ser vitória. Amém? Você sabe onde é que você está? Você sabe para onde você está indo? Você sabe se as tuas palavras vão te levar para a vitória ou para a derrota? Se as palavras que você está proferindo vai te levar para a vida ou para a morte? Se as palavras que você está proferindo vai te levar para a bênção ou para a maldição? Deuteronômio capítulo 30, versículo 19 diz: Senhor, eu pego os céus e a terra como testemunha, que hoje eu te ordenei vida ou morte, bênção ou maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Deus te deu um exercício com duas possibilidades, mas Ele te deu a cola. Ele te deu a resposta certa. E aí? Você vai ser carudo de botar errada? Ou vai aceitar a cola de Deus e botar certa? Está entendendo? A resposta certa é vida. A resposta certa é bênção. Mas só vida e bênção vai vir na nossa vida se eu expressar vida e bênção no meu comportamento. Só vida e bênção vai vir na minha vida se todos os dias eu pagar o preço de dizer que eu creio e confio em Deus. Sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Tudo vai dar certo na minha vida, porque Deus é comigo. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor e Ele me bastará. O Senhor é meu pastor e Ele não me faltará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Amém? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Somente com os meus olhos olharei e vereis a recompensa dos ímpios. A palavra não pode ser apenas decorada. A palavra tem que ser vivida. A palavra não pode ser apenas reconhecida ou apenas expressada por voz, por palavras. A palavra tem que ser prática, diária. Ou seja, se eu entender a palavra e viver a palavra, quem é que vai poder provar o contrário? Ou qual vai ser um fruto contrário? Pode até demorar, mas vai acontecer. Olha a história de José. Teve um sonho. Qual era o sonho que ele teve? O sonho que ele teve é que a lua, as estrelas, o sol, todos estavam ao redor dele e se curvavam diante dele. Qual é o sonho que ele teve? Que o feixe dele estava no centro e todos os feixes dos irmãos, que eram menores, se curvavam diante dele.
que os irmãos pensaram? Então tu está dizendo que tu vai ser chefe sobre nós, que tu vai nos governar sobre nós. Tocaram ele num buraco, venderam ele como escravo, foi parar na prisão, não se corrompeu, permaneceu justo, permaneceu crente, permaneceu fiel, e Deus o levantou como governante do Egito, segundo homem, primeiro homem depois do faraó, segundo homem de autoridade lá no Egito. Por quê? Por causa da fidelidade dele. Por quê? Porque ele cria o sonho que Deus colocou no seu coração. Amém? O que Deus tem colocado no teu coração? Quais sonhos? Quais desejos? Que você sente que realmente é de Deus. Pastor, vai se cumprir? Vai, se você se manter fiel. Primeiro a Deus e a sua palavra. E fiel a ti mesmo. Porque Deus, Ele quer que você cresça e evolua. Deus quer te exaltar também. Mas você muitas vezes não faz as coisas por merecer. Tem que ser coerente com a visão que Deus dá. E coerente através das atitudes todos os dias. Amém? Os espias, em número 13. Moisés mandou 12 espias. 10 voltaram com um relatório negativo. 2, que é Josué e Caleb, com um relatório positivo. Toda a população foram influenciados negativamente pelos 10 espias. Todos morreram. Só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Por quê? Eles se mantiveram na visão que Deus deu e na promessa que eles iam entrar em Canaã. Nós já falamos aqui que Canaã é um lugar de sucesso. Canaã é um lugar de vitória. Canaã é um lugar que os sonhos se realizam. Canaã é um lugar onde mana leite e mel, ou seja, um lugar de abundância, de riqueza. Qual é a tua Canaã? Ou você vai morrer no deserto, ou você vai conquistar Canaã. Depende do teu relatório. Depende de como você vê as coisas. Depende se você acredita ou não nas promessas de Deus. Os 10 espias, líderes, na verdade não creram na palavra de Deus, morreram no deserto. Os 2 que creram alcançaram a vitória em o nome de Jesus. Amém? O que você tem declarado sobre o teu casamento? O que você tem declarado sobre os teus filhos? O que você tem declarado sobre a tua saúde? O que você tem declarado sobre o teu ministério? O que você tem declarado sobre o teu futuro? Se as palavras têm poder, o que você tem profetizado sobre isso? Use a tua boca para declarar coisas boas, positivas, vitórias. Amém? Aí você vai colher bons frutos. Frutos realmente de vida eterna. Amém? Certa vez um menino, ele subiu com o pai até uma montanha. E lá ele começou a falar, e começou a falar mais alto. E ele via que uma voz lá do fundo trazia algo para ele. E ele gritou: "Eu te odeio!" E a voz lá do fundo: "Eu te odeio!" Assustado, ele olhou para o pai e disse: "Pai, o que é isso?" O pai disse: "Meu filho, isso se chama eco. Ou seja, tudo que você grita, o eco traz de volta. Muda a frase, coloca algo positivo." Aí ele gritou: "Eu sou incrível!" E o eco respondeu: "Eu sou incrível!" Amém? Esse é o eco da vida. O mundo te devolve o que você diz para ele. Se você falar ódio, o mundo te devolve ódio. Mas se falar amor, o mundo te devolve amor. As palavras que saem da tua boca moldam o que volta
para você. Você está sempre semeando. Amém? Pensa nisso sempre antes de falar. A palavra de Deus diz que um tolo passa-se por sábio quando se cala. Deus nos deu apenas uma boca e 2 ouvidos. Isso é um sinal que a gente tem que ouvir mais e falar menos. E quando falar, pedir sabedoria para Deus. Porque é só dessa forma que nós vamos poder realmente ter bênção e vida abundante. Fique em pé nesse momento. Amém? Nós temos poder em nossas palavras. Como você está usando as suas palavras? Palavras que edificam? Palavras que elevam a tua moral, a tua fé? Palavras que dão ânimo? Palavras de fé, de esperança, de amor? Ou palavras de desânimo? Palavras de julgamento? Palavras que colocam para baixo você e as pessoas que estão junto de você? Você tem um saquinho. Nesse saquinho tem sementes. No lado direito, sementes boas. No lado esquerdo, sementes ruins. E você está sempre plantando. Agora, para você ser intencional, plantar sementes boas, você tem que estar 100% atento, presente. E escolher pegar as sementes boas para plantar. Amém? Escolha boas sementes. Todo dia e toda hora. Pastor, mas se porventura eu me enganar plantar uma semente ruim, você vai ter trabalho, né? Porque depois que a semente for plantada, ela cria raiz. E quanto mais tempo leva para te pedir desculpa e perdão, mais ela fica enraizada. Mais trabalho vai dar para arrancar. Então procure sempre as sementes boas. Não significa que você não possa um dia errar, mas quanto mais rápido você pedir perdão, melhor. É mais fácil de arrancar. Semente ainda, as raízes não estão tão entranhadas ainda na terra. Amém? Feche teus olhos agora nesse momento. Querido Deus e amado Pai, nós aprendemos hoje, ó Pai, o poder das palavras. Que as palavras não voltam vazias, mas elas cumprem um propósito em nossas vidas. E as palavras produzem, Senhor amado, uma árvore. E essa árvore vai ter folhas e essa árvore vai ter frutos. E hoje nós estamos comendo muitos frutos que nós plantamos de uma forma intencional, mas também muitos frutos que nós não plantamos. Ou melhor, plantamos de uma forma não intencional. Ou seja, nós não pensamos, mas plantamos. E hoje nós estamos colhendo frutos amargos. Frutos difíceis de engolir. Por isso agora, querido Espírito Santo de Deus, nos ajuda, ó Pai, para que nós possamos, a partir de hoje, sermos verdadeiramente intencional em plantar para comer frutos bons. Ajuda-nos, Senhor amado, no nosso dia a dia. Dá-nos sabedoria e prudência para que possamos realmente plantar sementes boas. Para que possamos realmente amar as pessoas como elas precisam e necessitam ser amadas. E amar também a nós mesmos, ó Pai. Porque quando nós plantamos sementes ruins, nós vamos sofrer juntos. Por isso, ó Pai amado, nos dê essa revelação. O que nós estamos plantando? Onde nós estamos plantando? Que tipo de semente nós estamos plantando? Para ver aquilo que precisa ser arrancado, retirado de nossas vidas. Pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém.